Uma via é você ser fisioterapeuta e se especializar em quiro. Aham. A outra via é você fazer direto a faculdade de quiro. E aí ele foi mexer para pegar uma coisa, a perna dele escapou, a cabeça do paciente foi para trás assim, escapou da cabeça dele e ele sentiu um estralo. O rapaz falou, ué, parece que eu tô escutando barulho de cavalo passando na rua. E o cara tinha deficiência auditiva. Se trata com mudança de estilo de vida. Nenhuma dor crônica se trata com simplesmente o fisioterapeuta pondo as mãos no paciente deitado na maca. E aí, gente, como é que é? Tudo bem? Tudo certinho? Hoje o episódio traz assuntos sobre dores nas costas, dores no pescoço, onde mais? Na cabeça, problema de postura, né? Hérnia de disco, dor ciática. Hoje vai ser uma gemedeira só, hein? Isso é boa. O nosso episódio de hoje é para você que tem esse tipo de problema. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Leonel Souza. Ele é fisioterapeuta, especialista em dores, né? Ou seja, em dor e tratamento de coluna. Esse é o foco dele. Mas aí aparecem outras dores e ele vai explicar de que forma que ele vai tratar. Então, dentro da fisioterapia, ele usa também a quiropraxia. Eu fiquei o dia todo hoje treinando falar essa palavra quiropraxia. Quiropraxia. Só letra ela para nós, Marquinhos. Quiropraxia. Quiropraxia, perfeito. Brincadeira. E aí, hoje quem está comigo aqui é o Carlos Capone, grande comunicador, que vai inclusive dar um testemunho, né, de algumas dores que ele teve. É verdade. E que ele fez a quiropraxia. Capone, tá tudo bem, meu irmão? Graças a Deus. Agora eu tô bem, né? Graças ao Dr. Leonel também, que me atendeu. Estou bem. Tive um problema aí na coluna lombar, né? na lombar. Uhum. E graças a Deus agora estou bem. E um Obrigado prazer por estar ter aqui vindo contigo, aí, viu? Prazer, Leonel. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Bom, como você me apresentou muito bem, sou Leonel, sou fisioterapeuta especialista em coluna. Trabalho aí com uma área onde 80% da população mundial tem dores, que é dor de coluna lombar. A gente fala que a gente vive uma epidemia de dor de coluna. E dentro do nosso tratamento, a gente fala da quiropraxia, que é uma das técnicas mais eficazes para tratar a coluna. Uhum. E eu quero esclarecer para vocês aqui hoje sobre segurança, eficácia, em quem fazer, quem não fazer. Mitos e verdades. Mitos e verdades. Esclarecer para o pessoal conhecer também o trabalho da quiropraxia, entender a importância para ver se a gente consegue reverter esse quadro, né? Diminuir esse percentual tão alto. Você é um cidadão poços-caldense? Sou Poços-Caldense, nasci aqui, moro no bairro Jardim Azaleias. Bonito bairro lá. Lá é muito bom, tem crescido bastante. Inclusive a minha clínica também fica lá. Ah, fica lá? Fica lá. Muito bem. 5 É um lance assim que antigamente as pessoas saíam lá do bairro para vir ter o negócio no centro, né? E aí a cidade vai crescendo, vai ficando de uma maneira que a pessoa sai do centro para ir para o bairro, né? Eu atendi no centro durante um ano ali. E quando eu mudei lá pro bairro, faz 5 anos que eu tenho a clínica, o meu movimento triplicou. E o bairro foi crescendo também. Então, assim, a gente fala quando o tratamento é eficaz, o paciente pode sair do outro lado da cidade, mas ele vai lá com a gente fazer, porque ele sabe da... Eu te convidei aqui porque eu tenho muitas boas informações a respeito do seu trabalho, inclusive da minha esposa que esteve lá, que coincidentemente, gente, você fala, ele tá falando que ele levou lá no episódio porque a esposa fez tratamento, é que eu não sabia. Quando eu falei para ela que o episódio nós íamos falar desse assunto de quiropraxia, ela perguntou quem é, ela falou, ele chama Dr. Leonel, fisioterapeuta, falou, ele é ótimo, pô. Então não foi nada... Tá em casa. Não tem nada combinado, né? É verdade. Muito bem. O Capone foi uma pessoa que passou por lá. Mas o Capone depois vai dar um testemunho aqui das dores. Você tá com dor aí, irmão? Olha, graças a Deus, 80% melhorar. Agora tem uma dor também que ela é da idade, viu? Inventou, aí... Aí você conserta do lado, estraga do outro. É a idade do condor, tem que ver isso aí. Dor aqui, com dor ali. Essa aí o físio não tira. Você não nasceu quiropraxista, né? O que você fazia antes?
Eu trabalhava com carro. Carro? Trabalhava com vender carros antes. Ah, excelente. Fiquei 6 anos trabalhando com carro, com meu pai. E aí eu decidi ir para a área da fisioterapia. Até muitos disseram, mas você vai mudar mesmo essa área para ter que fazer fisioterapia? Mas é algo que eu sempre gostei, a área da saúde. Comecei a fazer a faculdade de fisioterapia. E no final da faculdade eu já iniciei a quiropraxia. E aí, então, quando eu já formei atuando praticamente logo depois de 6 meses, 1 ano, na quiropraxia. E por que eu escolhi a quiropraxia? Qual que é o diferencial entre uma fisioterapia convencional, que a gente fala básica, da quiropraxia? Você chega lá para fazer uma consulta, tá com uma dor na coluna. A fisioterapia convencional, que é aquela fisioterapia com a massagem, com o choquinho, boa também. O paciente fica em média de 10 a 15 sessões com você para ele começar a relatar um alívio. Então eu percebi que no começo eu ia tratando as pessoas, a pessoa demorava para recuperar, no meio do caminho ela pegava, alguns desistiam, porque é muito tempo sofrendo com dor. Eu falei, não, isso está errado. Não é uma dor grave, não é um problema sério, por que eu não consigo reabilitar mais rápido? E aí foi onde eu comecei a especializar em quiropraxia e comecei a atuar com a quiropraxia. E a diferença de 15 sessões, em 2 sessões eu já dava alta para o paciente, 3 sessões. Falei, não, preciso me aprimorar aqui. Mas aí tem aquela pergunta, né? O quiropraxista, Quiropraxista. ele tem que ser primeiro um fisioterapeuta e vice-versa? Como é que funciona isso? O que vem primeiro? Pode ter 2 caminhos. Primeiro caminho, você fazer a faculdade de fisioterapia e depois se especializar em quiropraxia. Que é um outro curso. Que é um outro curso. Aí, para você se especializar, pode ser de 2 formas. Você pode fazer uma pós-graduação ou você pode fazer cursos, vários cursos, até atingir 400 horas. Por exemplo, curso de quiropraxia para gestante, 30 horas. Para atleta, 30 horas. Para idoso, até atingir 400. Ou você pode pular essa etapa toda e fazer direto a graduação de quiropraxia, que eu acho que são 4 anos, se eu não me engano. As 2 vias dá para você trabalhar aqui no país, tá? Mas não pode, por exemplo, o Capone teve lá, adorou, foi muito bom para ele, eu vou largar a mão de microfone, agora eu vou ser quiropraxista. Vai lá fazer um curso, existe isso? Olha, dá para você fazer um curso não, uma graduação de 4 anos, mas assim, o fisioterapeuta que especializa... Mas veja bem, eu tô falando de um cara que não é do ramo. Não. No caso eu, por exemplo. Não, isso não. Fazer um curso de um final de semana aí... Não, ele pode até fazer... Sim, por exemplo, o cara é formado em advocacia. Ele não pode fazer quiropraxia durante 4 anos, ou pode? Pode, se ele for fazer uma segunda faculdade, ele pode. Pode fazer. Mas que segunda faculdade é essa? De quiropraxia. Não, sim, mas eu estou dizendo, porque quando eu perguntei se um fisioterapeuta poderia, sim, pode. Pode. Né? Mas estou dizendo, nós aqui estamos no microfone, não temos a menor habilidade. Pode. Né? Por exemplo, uma via é você ser fisioterapeuta e se especializar em quiro. A outra via é você fazer direto a faculdade de quiro. E aí... São 4 anos você estudando. Para depois poder atuar. 4 anos, 4 anos e meio. Muito bom, muito bem. É isso, vai querer virar quiropraxista. Tô percebendo. Não, eu não tenho. Até porque isso daí é um trabalho 100% manual, né? É um trabalho, quiropraxia é uma terapia manual. Terapia manual, a gente fala, é terapia com as mãos. Entra uma massagem, uma liberação miofacial e a quiropraxia. Então, só pra gente... Porque eu vou querer que o Capone faça lá dê lá o testemunho dele, né? O relato dele. O que é realmente, então, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, entender realmente o que é quiropraxia. A quiropraxia, ela é uma terapia manual que ela visa a correção da coluna. Então o paciente chega com uma dor na coluna. A gente não trata o sintoma, a gente trata a causa da dor. Através de ajustes manuais, que é o famoso estalo, né? A gente fala ajuste manual, que é um pouco mais termo técnico, corrige a coluna do paciente e assim ele vai ter o alívio de dor através de tratamento da causa. Talvez você chegue com uma dor no meio das costas e o problema seu está lá na lombar. Eu faço a correção que o corpo me pede na sua coluna e automaticamente o seu corpo alivia as dores. E aí o sistema nervoso corrige. Por isso que a gente fala que é uma técnica neuromuscular. Porque a gente trata a parte ortopédica muscular
juntamente com o sistema nervoso. Muito bem. Conta aí, Capone, qual que é o teu, a teu causo? Fala a verdade. Fala a verdade, hein? Vou te dar 2 exemplos. Um deles, uma dor crônica aqui nesse ombro direito, né, descendo para o braço. Fiz 10 sessões de fisioterapia, não resolveu. Fiz mais 10 sessões de fisioterapia, não resolveu, com exercícios, com choquinho, enfim, uma série de tratamento ali que não obtive o resultado necessário. E aí, o que que aconteceu? Eu tive, se eu não me engano, uma dor nas costas e me indicaram o Dr. Leonel. Ok. E aí eu fui no Dr. Leonel. Lá ele ajustou a minha coluna, a lombar voltou ao normal e eu comentei com ele dessa dor. Ele pegou, sentei numa cadeira e ele foi analisar. A primeira coisa que ele falou para mim, ele falou assim, ó, a sua dor não é do ombro, a sua dor é da cervical. É a cervical que está com problema irradiando para o ombro. Onde é que é a cervical, na verdade? Pescoço. Pescoço. Aí Pescoço. ele ensinou um exercício simples, fácil de ser feito e a dor crônica desapareceu. Em quanto tempo? Questão assim de... Vou falar para você que como ela era uma dor mais crônica, ela levou mais ou menos assim 1 mês para sumir de vez. Mas quantas Mas sessões? na primeira semana, Quantas sessões você fez, na verdade? 2 sessões com ele. A gente fez 2 sessões, Então, que ele me relatou na segunda, né? Isso. E aí na segunda sessão, na última que eu encontrei ele, a gente fez esse trabalho e aí eu passei algumas orientações para ele fazer em casa. Então, Leonel, por que eu perguntei para ele em quantas sessões? Então, por exemplo, existe o caso de alguém que chega lá com uma dor, sei lá, o pescoço, seja um lombar, sei lá o que dor for, ele sair de lá pronto, sem nenhuma dor? Com certeza. Existe casos de pacientes fazer 1 a 2 sessões, ter um resultado ótimo. Existe casos de fazer de 4 a 6 sessões, né, dependendo do caso, for um pouquinho mais grave, uma hérnia de disco, por exemplo. Mas, geralmente um tratamento eficaz de coluna, vamos falar aí, de 4 a 6 sessões. 6 sessões ali você consegue entregar um resultado legal. Inclusive, nessa semana passada eu tive novamente consulta com ele. Estava em casa, sentado, do jeito que nós estamos aqui, e de repente virei para ver meu neto, travei a coluna. Isso num sábado, fiquei com dor sábado, fiquei com dor domingo. Na segunda, aí liguei para ele, ele falou que tinha uma sessão na segunda-feira, 9 horas da manhã. Quando era, fui, basicamente, eu saí de lá já aliviado, porque realmente resolveu. Sabe por quê? Que eu fico vendo? Às vezes eu vejo na internet, né, o quiropraxista fazendo a manobra e tal. Aí dá uns nó na pessoa ali, dá uns gemidão, né? Meu Deus do céu, esse negócio. Eu vou sair vivo daqui. Eu não vou nesse cara aí, não. Esse cara vai me quebrar o pescoço. Porque você citou aí, né, Capone, que dá um. Eu fico tenso. Normal, eu vou no dentista, eu fico tenso, eu vou no quiropraxista, eu vou ficar tenso, isso aí porque é de mim. Rapaz, mas eu vou te falar pra você, é bom, viu? Né? Você põe tudo no lugar. Vale a pena. Vale a pena, demais da conta. Agora, vamos dizer, essa utilização das mãos, essa técnica manual, né? Posso dizer assim. Como é que é isso? Como é que você tem um jeito? Como é que é isso? Na quiropraxia, primeiro, obviamente, a gente faz avaliação no paciente para ver o que precisa ser corrigido. Então, eu vou lá, avalio, vejo, vou precisar corrigir isso, aquilo. A quiropraxia, a gente fala que é amplitude pequena e uma mão mais rápida. O que significa isso? Vou fazer um ajuste na cervical. Eu não posso rodar a cabeça de uma pessoa até lá atrás buscando estalar. Eu tenho que dar uma inclinaçãozinha, eu tenho que fazer uma rotação pequena e um ajuste rápido. É aí que muitas pessoas ficam com receio. O que é prejudicial você mexer no pescoço de uma pessoa, tirando as contraindicações, uma pessoa saudável, é você fazer grandes rotações. Sabe aquelas pessoas que você vê em casa fazendo isso aqui, ó? Isso é 10 vezes mais prejudicial do que fazer quiropraxia. Porque quiropraxia a gente não roda o pescoço da pessoa até chegar no extremo. A gente faz a inclinaçãozinha, posiciona onde quer melhorar e corrigir e faz o ajuste.
Só que o barulho, às vezes, acaba assustando, mas é algo que é indolor, é algo que não Você sentiu prejudica. alguma dor, Capu? Não. Não? Só alívio. É. Então, basicamente é isso. A gente sempre fala, quiropraxia é segura? É 100% segura, não é nem 99%. Aliás, eu estava até, se me permite, eu estava até vendo algumas reportagens e a quiropraxia, ela deve ser realmente feita por um profissional. Tem um relato que nos Do jeito que eu Estados tô vendo, Unidos, tem que ser. tem um relato que nos Estados Unidos um homem, ele tentou fazer quiropraxia nele mesmo, sem experiência nenhuma, e acabou ficando cego, por causa que é uma região rica em vasos. Então, se você não souber fazer, é perigoso você estourar um vaso. Foi o que aconteceu com esse cara nos Estados Unidos. Por isso a minha pergunta, quando eu falei se Uhum. o quiropraxista, esse profissional, de que forma que ele chega, né, Perfeito. dentro do consultório e atende alguém, né, se ele tem uma especialização, se ele é, antes de tudo, um fisioterapeuta, né? Sim, exatamente. E, por exemplo, esse caso que você citou, eu vi. E muitos quiropraxistas até comentaram, porque a reportagem estava: homem faz quiropraxia em casa e tem efeito negativo. Ele não fez quiropraxia. O que ele fez em casa, se ele não é formado, ele tentou suicídio, né? Ele não fez a Exatamente. quiropraxia. Ele não tem experiência nenhuma e foi Porque, tentar fazer algo que... exato, durante os meus cursos de quiropraxia, você não aprende teoria e depois sai aplicando nas pessoas. Você treina entre os alunos e você sai do curso com a mão. Se você não sair com a mão de corrigir as pessoas, você precisa fazer o curso novo. Então a gente não testa em pessoas a pacientes que chegam no consultório. A gente testa entre a gente nos cursos. É algo extremamente simples. Então vamos dizer, a aula prática é... Só aula prática praticamente. São salas assim com 30 alunos, né, que tem informação e é o dia todo praticando. O dia todo praticando. Eu já conhecia, já conhecia esse nome e tal, mas isso daí é uma coisa assim, relativamente nova, né? Agora que parece que pegou mesmo isso daí, não é? A quiropraxia ela é americana. Ela surgiu nos Estados Unidos e tem uma história bem legal da Acho que é quiropraxia. 1895. 1895, né? Eu não lembro muito bem do ano exato. O Capone tá por dentro, né? Você tá com mesmo, hein, compadre? Mas aqui no Brasil ela é nova. É? Aqui no Brasil ela é nova. É. Recentemente. E a história da Ela quiropraxia intensificou recentemente. Né? é bem legal, vocês me permitem falar. Claro. O primeiro profissional era um fisioterapeuta que estava fazendo uma técnica com um paciente de fisioterapia comum. O paciente ele tinha surdez. Então, e antigamente era aquelas ruas onde tinha carruagens, né? Como é que chama aquela rua que era bloquete que fala? Paralelepípedo. Paralelepípedo. Então dava para você escutar barulho de cavalo na rua. Uhum. E o fisioterapeuta estava com a cabeça do paciente no colo dele, que não tinha maca com parte de pescoço. E aí ele foi mexer para pegar uma coisa, ou a perna dele escapou, a cabeça do paciente foi para trás assim, que escapou da cabeça dele, e ele sentiu um estralo. Não foi intenção de estralar nada, ele só sentiu. Ele falou: nossa, desculpa, voltou a cabeça do rapaz. O rapaz falou: ué, parece que eu tô escutando barulho de cavalo passando na rua. E o cara tinha deficiência auditiva. Ou seja, a deficiência auditiva desse rapaz era devido a uma vértebra que estava comprimindo uma região auditiva e que naquele momento de sorte ou azar que escapou, ajustou e o cara voltou a ouvir. E aí começaram a estudar. Então foi de sorte. Então foi de sorte. Primeiro foi uma sorte e depois veio o estudo. Foi legal, hein, cara? Né? Então As coincidências. Mas então a quiropraxia partiu daí? Partiu daí, aí perceberam, né? Por que aquele estalo fez o cara ouvir de novo? Eu preciso saber, eu preciso entender. Aí Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conheceu o Toís, que era fisioterapeuta, falecido, meu grande amigo. Cara, bem conhecido. Hein? Cara fantástico. Então, cheguei, ele é fisioterapeuta e muito bom. Eu cheguei para um almoço entre nós, os meninos lá, e ele estava lá também. Eu cheguei e quando eu não conseguia olhar. Eu falei: o que foi, cara? Não sei o que houve. Daí esse cara me pega, veja bem, me levou no quarto, ele é muito brincalhão. Eu falei: cara, não vem de brincadeira, hein? Ele falou: não, deita ali. Eu deitei com a cabeça para os pés da cama, né?
E ele falou, põe a cabeça fora do colchão. E ele veio exatamente assim. Ele falou, ó, vê aí, cara, vê o que você vai fazer aí. Não, eu tô só vendo o que tá acontecendo. Pá! Levantei, ninguém acreditou. Acabou. O resultado é fantástico. Esse Ele foi tinha assim. umas especialidades, né? Ele tinha lá Tinha, os martelinhos, ele tinha uns lances de um martelinho de ouro, né? martelinho O de Três madeira, era uns lances lá, fantástico, cara. É porque Era muito fera. criaram a quiropraxia, aí depois vão criando outras técnicas em volta da quiropraxia, né? Tem quiropraxia que chama de seitar, que é como se fosse uma marreta de madeira que o pessoal vai batendo para ajustar a Isso, coluna. Aí vão disseminando outras coisas baseadas nela. Essa de madeira deve ser uma coisa milenar, né? Porque... Essa já não tem nem muito estudo comprovando. Isso é algo chinês, mais. isso. É medicina oriental que a gente fala, que é algo que não tem estudos que comprovam, o pessoal faz, vê que tem resultado e vai Bom, fazendo. a ortopedia, a fisioterapia é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, né? Com certeza. E a quiropraxia Quiropraxia também, também. com certeza. Muito bom. E aí, como é que você pode usar ela sozinha ou com algum tipo de medicamento, com a própria fisioterapia? A quiropraxia no consultório, eu utilizo ela como terapia combinada. O que significa isso? O paciente chega com uma dor na coluna. Se for uma dor na coluna aguda, igual o Capone estava, eu faço a quiropraxia, que ela tem muito resultado. Mas veja bem, se for uma dor crônica de meses, né? A diferença de dor aguda é que é até 3 meses, aquela dor que você trava na hora, e quando cronifica já são dores que o pessoal fala, eu tenho dores há anos. A quiropraxia é muito boa para dor aguda, mas para dor crônica ela não resolve muito. Que diferença tem a dor crônica da aguda? A dor aguda, ela dura até 3 meses. É muito simples a diferença dela, ela dura até 3 meses. É aquela dor que a gente fala de alerta do nosso corpo, que tem uma inflamação, uma lesão. Quando ela passa dos 3 meses, é que o paciente cronifica a dor. Mas por que cronifica a dor? Aí já entra os maus hábitos. É aquela pessoa que é um fumante, um obeso, um sedentário. Então, pessoas que têm maus hábitos tendem a cronificar a dor. E depois que cronifica, a quiropraxia não resolve. Por quê? Porque o que vai resolver é os hábitos. Quando eu falei de dores aqui, eu falei inclusive de postura. O caso do Capone não foi Capone de postura ao sentar, por exemplo, no sofá? Eu acredito que pode ter sido de postura, né? E pelo movimento que eu fiz. Porque como eu estava sentado e o meu neto estava do lado, então quando eu fiz esse movimento de virar e eu deixei as pernas por um lado e virei de uma vez numa rotação, e isso daí acabou me prejudicando. É isso Deu aí, uma travada. postura, né? É uma postura. A gente fala sempre assim, o paciente ele sempre vai travar por algum motivo. Sempre quando ele trava, a gente associa a última coisa que fez ele travar. Mas quando o paciente chega a travar, não é só por aquele momento. É algo que vem vindo já de muito tempo atrás e que chegou o limite dele fazer aquilo e travar. Então, por exemplo, você fez um simples gesto, você fala, poxa, eu sou um cara tão forte, novo, esse movimento aqui me travou? Travou, mas é porque Mas já tá consequência de vindo outros, né? coisas passadas que fez chegar nisso. A gente tem que ficar atento a isso. E a dor lombar, porque todo mundo sofre, todo mundo reclama de dor lombar, né? A dor lombar crônica, que é essa que passa Que dos passou de 3 meses. passou dos 3 meses, é uma das dores que mais incapacita pessoas em dias vividos. Mais que depressão, mais que câncer. E a gente pergunta por quê? Se você for pegar tratamento de câncer há 20 anos atrás, comparado a hoje, evoluiu muito. Sim. Mas quando você vê nos estudos, dor lombar só vem piorando. Cada vez mais pessoas vêm piorando. Se tiver 10 pessoas aqui, você perguntar para as 10 se ela já teve dor, 9 vai falar que sim. E por que isso? Se a medicina está evoluindo tanto? Porque tratamento de dor crônica, dor lombar crônica, precisa ser um tratamento para melhorar os hábitos do paciente. A ciência já mostrou isso. Porque o que as pessoas fazem? Estou com dor na coluna. Vai no médico, faz um exame, né? Vai no hospital, vai lá, faz um exame, um raio-x, vê diversas alterações e medicação. Só que não vê que ele precisa melhorar a qualidade de sono, a alimentação, às vezes uma pessoa sedentária. E a dor crônica é isso. Então a pessoa acaba acarretando dores por ir para um outro caminho. A gente fala que o caminho biomédico hoje, que é o caminho do remédio do exame, é um caminho errado. O caminho correto é o caminho biopsicossocial. Bio do problema, psico do psicológico e social do contexto que ela está vivendo. Por quê?
tem muitas pessoas que travam da coluna por conta de estresse, não por conta de um bico de papagaio. Diga, Capone. Você falou aí da dor crônica, que quando ela tem a dor crônica, a quiropraxia, geralmente ela não, já não é o mais indicado. No meu caso, ela, embora não tenha ficado anos, né? Foi questão de meses que eu estava com a dor, e para mim foi muito eficaz e resolveu. Agora, a pessoa que tem uma dor lombar, por exemplo, então uma dor ali na coluna, que vem se arrastando, se arrastando, se arrastando, se arrastando, que se torna uma dor crônica, você, como quiropraxista e também como fisioterapeuta, você consegue ter uma avaliação melhor, né? Nesse caso aí, como que é feita a avaliação, né, do teu paciente, e você consegue associar a quiropraxia com a fisioterapia? Com certeza, eu associo a quiropraxia com a fisioterapia diariamente no consultório. O paciente chegou com uma dor aguda, até 3 meses. Eu faço coisas com as minhas mãos, terapias manuais, para ajudar ele naquele momento. O paciente chegou crônico, há anos, a avaliação é diferente. Por quê? Eu preciso perguntar para ele como é que está o sono, igual eu falei agora, como é que estão os hábitos dele, porque aí, dor aguda, o fisioterapeuta tem que pôr as mãos. Dor crônica, o fisioterapeuta tem que ser um consultor pro paciente. É isso que muitos confundem. Por exemplo, eu preciso te ensinar bons hábitos e o paciente fazer. Mas o crônico, ele precisa ser o protagonista da melhora, senão ele não consegue atingir o sucesso. A fisioterapia, em geral, para tratamento de dor crônica, tem que tirar um pouco a mão do paciente e deixar ele caminhar sozinho. Porque a gente tratar pessoas no consultório é fácil. Eu tirar a sua dor no meu consultório é fácil. Mas e depois do consultório, a sua vida? Então você sai daquele ambiente que te adoece e vai para o consultório. Você fica bem. Você sai do consultório, volta naquele ambiente que está te adoecendo de novo. Aí é por isso que muitas pessoas falam, faço terapia, eu já fiz 30 sessões. Aí você é reincidente. E nunca melhora, porque fica indo e voltando, sabe? E nós falamos aqui o Capone acabou de relacionar a fisioterapia com a quiropraxia. E o medicamento, ele pode associar também no tratamento, ou seja, incluir no tratamento? A medicação, ela só pode ser incluída no tratamento quando o paciente paciente agudo, né? Crônico não, agudo e muito agudo de hérnia de disco. Pois é até bom a gente falar de hérnia de disco. Agora, para uma dor, por exemplo, igual a sua, que você chegou lá com uma dor lombar, medicamento não resolve. Olha para vocês verem, fizeram um estudo australiano, pegaram 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas deram medicamento com dor lombar, né? E o outro grupo, placebo, deram o comprimido de farinha. E foram avaliar essas pessoas durante 1 ano. Primeiros 6 meses, não teve diferença. Nem quem tomou o remédio, quem tomou farinha. Nos 12 meses, não teve diferença. E no final de 1 ano, quem tomou a farinha, achando que era remédio, ficou melhor. Quem tomou remédio, ficou pior e causou um pouco de dependência. Ou seja, o estudo comprova que medicamento, ou uso de opioide, né, analgésico, para dor lombar, esquece. Além de não ter efeito, pode ser até prejudicial. Se dá uma aliviada ali na hora, você chegou a tomar, Capone? Medicamento não. Nesse caso, o meu agora não. Então, aí o Capone falou que a dor, onde era a tua dor que você falou? Aqui. Na lombar. E fora do ombro, né? Então, mas aí essa dor lombar, ela refletia aqui nele, não? Não. Cervical, não. Essa não. Essa foi na primeira consulta que eu fiz, há meses atrás, que a gente conseguiu identificar, era um problema na lombar, e questionei com ele, né? Tá. Falei para ele. Então, na verdade, ele tinha 2 patologias, então, é 2 isso? problemas. Dois problemas. São Então eu tinha baseados. um na lombar, que é embaixo, e na cervical, que é em cima. E hoje a gente vê, por exemplo, e eu sou um deles, o Lucas também, né, e tantos outros, hoje vão para a academia. Me fala um pouco disso aí, antes de entrar no assunto da hérnia, que você queria falar, hérnia ciática também, né? Ele pega ciático. Então, aí depois eu queria que você falasse disso. Tá. Eu queria que você falasse da academia. Tá. Assim, o que benefício traz e os perigos. Os riscos. Os riscos. Tá. A academia, a musculação,
ela é muito recomendada para quem sofre com dores, né? E nem só para quem sofre com dores, para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor no futuro. Os estudos já mostram hoje em dia que qual exercício físico a pessoa deve fazer, quais são os melhores. Só uma coisinha. O CrossFit, dá para relacionar aí também, não? Dá também. Vamos falar do exercício. Olha para você É. ver que interessante. O exercício físico em geral. CrossFit, natação, musculação, qualquer exercício, qualquer esporte. Quais são os melhores? Não existe o melhor. Existe a preferência do paciente. Então você fala assim, Leonel, eu não piso na academia porque eu não gosto. Mas eu gosto de CrossFit. Tá tudo bem. Ah, eu não gosto de CrossFit, eu gosto de fazer natação. O benefício você vai ter também. Às vezes o CrossFit, o pessoal fala que lesiona muito porque é um ambiente competitivo e tem um pouco de ego. Você pega 100 quilos e quer pegar 110. E às vezes não está com aquela capacidade, acaba lesionando. Eu fiz CrossFit, eu entrei com 15 e saí com 15. Fiz 3. Você quer levantar, levanta aí, irmão. E eu vou ficar aqui, entendeu? Eu não faço graça. Mas o exercício físico precisa ser a preferência do paciente. Por quê? Porque senão ele não tem adesão. Senão ele vai 1, 2 semanas e para. Então ele precisa identificar com a modalidade para ele continuar fazendo e depois a gente vai lapidando ele, vai colocando ele em outras coisas que a gente acha interessante também, mas ele precisa ficar à vontade para fazer. E o Muito difícil, bem. você sabe o que é, Marquinhos? Por exemplo, se você perguntasse para mim, cara, vai fazer academia é bom e tal. Cara, você não me convencia. Eu sou um cara muito difícil, né? O meu corpo já fala por si, né? Que eu sou um cara que gosta. Mas você tá bem, você tá bem. E aí com mais de 40 anos, que eu fui viver a minha primeira experiência dentro de uma academia. Uhum. Fiquei um período e saí por causa de ter tido um problema no nervo ciático. Eu tive que me afastar para fazer esse tratamento. Mas gostei demais. Só que quebrar isso levou-se muito tempo para conseguir pisar dentro de uma academia, mas valeu a pena. E uma coisa que até queria ver, já que a gente está falando isso, se você me permite, no caso, por exemplo, a minha dor lombar, de que é mais recomendado? A academia, o exercício muscular ou o Pilates? Ou os dois. São modalidades totalmente diferentes. Academia você trabalha mais parte de fortalecimento, e é ótimo. Pilates você trabalha também fortalecimento, mas muita mobilidade, alongamento. Coisa que é o oposto da musculação. Musculação, quanto mais você treina, mais rígido você fica. O Pilates te deixa flexível. Até muitos marombeiros, fisiculturistas, fazem Pilates lá na clínica. Porque dá muito estímulo. Você tem Pilates lá? Tem Pilates lá também. E aí o Pilates ajuda a melhorar a flexibilidade. Então assim, você está com uma dor intensa. Primeiro o Pilates. E talvez a musculação você vai sentir um pouco de dor. Mas os dois é recomendado. É Os dois interessante isso, extremamente meu. recomendado. É porque a academia tem uma coisa, né? Muita gente fala, eu lesionei na academia, ou eu tenho dor, se eu for eu vou piorar. Todo mundo já ouviu isso. Se eu for, essa dor minha aqui vai arrebentar. Cara, tudo é dose, tudo é carga. O que faz um medicamento ser um veneno? A dose. O exercício é a mesma coisa. Isso. Ele pode ser benéfico, mas se você errar na dose, ele também pode te dar prejuízo. Então a gente sempre fala para o paciente, pratica exercício, tá com dor? Diminui, adapta, mas não para. Porque senão ele pode ter mais prejuízo. E ter resultado de imediato não funciona. Não funciona, não funciona. Muito bom. Hoje eu faço academia e vou bem devagar, sabe? Não faço graça, não. Não tô nos 15, não, já aumentei, mas eu vou até onde dá, porque eu já lesionei meu braço. Inclusive eu tô com uma dorzinha aqui, sabe? Mas eu sei que foi pegada errada, Tem que ir lá na clínica. entendeu? Chega lá, você joga a gente na mesa lá, não é? Como é que funciona isso? Não, primeiro a gente faz todo mundo. Faz uma avaliação, né? Vai acalmando o paciente para depois fazer. Né? O Capone teve que amarrar ele lá, não? Capone, Quase, é velho. um sedativo nele lá. O que você tem para perguntar aí, Capone? No caso, assim, por exemplo, as contraindicações mais comuns relacionadas à quiropraxia. Isso é muito bom, porque o que difere um profissional que atua e um não profissional? Não é saber o que fazer, é saber em quem não fazer.
concorda? Então, assim, sempre que a gente vai atender um paciente de quiropraxia, primeira coisa que eu tento identificar o paciente com dor de coluna. Será que eu tô frente a uma doença grave ou é um problema tranquilo? Aí eu faço perguntas. Tá tendo febre? Não. Já teve câncer? Não. Tá tendo perda de xixi? Por quê? Eu já peguei paciente que chegou relatando que estava com dor, muita febre intensa, perda de força nas pernas, sem explicação, tava andando, caía, ele me relatou. E perda de urina. Falei pra ele, cara, isso não é normal de coluna. Vai procurar um médico. Câncer de próstata. Metástase, faleceu depois de 3 meses. Oxi. Se eu tivesse mexido nesse paciente? Assim, o quadro dele não ia mudar, mas talvez eu ia diminuir o tempo de vida dele. Tá, então, desculpa, pode complementar. Não, só para complementar. Então, assim, primeiro eu identifico. A gente fala, não é um caso grave, não é a bandeira vermelha. Tá. Posso fazer. Aí a gente pensa nas contraindicações da quiropraxia. Paciente com osteoporose, não precisa fazer, porque tem coisas melhores do que pôr ele no risco, né? Uma outra contraindicação a gente fala, que é o efeito chicote. Paciente, sabe aquele quando você bate o carro, você tem aquele efeito, moto, tiver em choque medular, não precisa mexer. Mas são coisas óbvias, né? Ninguém cai de moto no outro dia vai fazer quiropraxia. Mas isso também é importante relatar. Criança, não é bom fazer. Idoso, a gente também evita. Mas quando você fala idoso, o que é esse idoso? Idoso, vamos falar a partir dos... Você riu por quê? Quero saber, ué. Porque um dia eu vou ficar... Um dia eu vou ficar idoso. A partir dos... eu vou falar o que é o correto. Você acha que o Capone é idoso? Não. Eu acho. A partir dos 65 anos, é recomendado, é dito como idoso. Eu preciso guardar isso aí, eu vou notar. Já pode falar mais dele pra andar. Você já tirou a tua carteirinha para andar de graça no ônibus? Eu tenho tudo que é carteirinha. Vamos lá, Leonel. Um tumor ósseo, né, a gente fala. Mas assim, por exemplo, 65 anos, 70 anos, eu posso fazer quiropraxia? Posso. É só eu dosar minha mão mais leve e eu posso fazer. Mas tem necessidade de correr o risco? Não tem. Faça outra coisa. Vai depender muito também digamos assim, da pessoa, né? Se ela cuidou bem, né, do corpo. Porque às vezes uma pessoa idosa, ela tem 60, 70, até 80 anos, mas é uma pessoa forte, entendeu? Que tem. Exato. Então ele pode fazer. Tem que ser avaliado isso. Agora, se você pegar um cara lá que, vamos lá, né, que já tá meio baleado e tal, de repente você quebra o cara no meio, pô, não é isso? Olha só pra você ver. É muito difícil eu atender um idoso. Como o meu trabalho é de coluna, qual é a idade que mais chega a pessoa travada lá? Dos 25 aos 55 anos. Por que você acha? Porque o cara se mete em fazer exercício, se mete a andar de bike, pular por aí, não é? Idade produtiva do ser humano. Dos 25 aos 55 anos, os estudos mostram que o ser humano quer ganhar dinheiro, quer trabalhar, não liga para dormir, não liga com estresse, quer fazer a vida, não importa com a saúde. Então isso que gera mais problemas na coluna. Você pega um idoso, o idoso ele já se cuida mais. Então se ele tem problemas na coluna, talvez é igual o Capone disse, é coisas de passado. Mas o pessoal que a gente pega travado é idade produtiva. O cara não quer saber de estresse, não quer saber de se cuidar. Ele quer trabalhar e fazer a vida dele. Numa dessa o corpo não aguenta. E às vezes só o fato, do cara, às vezes ele só de ficar só trabalhando, dá um problema qualquer, né? Dá um problema. Não se cuida. O excesso de estresse aumenta a dor. É comprovado cientificamente que quanto mais ansioso, estressado você é, mais tendência a ter dor no pescoço, de ficar travado. Mas você sabe que uma coisa que a gente está conversando aqui agora me passou pela mente é o fato de que é que nem educação financeira na escola. A gente nunca teve. E devia ter, né? Devia ter. Então, assim, E a falta de informação, por exemplo, como que você faz força? Como que você deve agachar? Então, por exemplo, força você não deve fazer com a coluna. Você deve fazer com as pernas. É isso. Então, são erros que a gente acaba cometendo, às vezes passam despercebidos, e a gente nunca teve essa
né, essa informação nos passada. Olha, você tem que. É assim que você vai fazer, é assim que você tem que fazer. Algo que acaba prejudicando demais as pessoas é a falta de informação. A falta de informação. E você queria falar sobre hernia? Era hernia. Hernia de disco. Hernia de disco. E só complementando o que você disse, a informação hoje em dia, a gente tem muita. Só que as informações, a maioria são equivocadas. Aí você está falando de desinformação, na verdade. Desinformação. 80% das coisas que você vê na internet sobre saúde são informações que não têm nenhuma referência. Simplesmente eu falo para me autopromover. Quiropraxia é bom para todo mundo. Faça isso, isso, aquilo. Tem um estudo? Não, eu falei só para promover a minha empresa. Então a gente tem que ficar muito atento com as postagens que a gente vê, porque os estudos mostram, não é nem coisa que eu acho, que 80% das postagens são equivocadas, são desinformação. E só para concluir, em relação ao assunto quiropraxia, gente, tira esse negócio da cabeça que é assustador, nossa, eu vou lá, o cara vai me quebrar. Não, vale a pena, não é assustador, ele te coloca, ele ajusta você e você fica bem. Então, eu recomendo. Muito bem. E agora falando de hérnia de disco. Hernia de disco. Hérnia de disco é algo muito comum também entre as pessoas. Todo mundo sabe o que é hérnia de disco, né? Hérnia de disco, entre as vértebras da coluna, nossos ossinhos, a gente tem um disquinho para proteger, para não dar impacto. Esse disquinho, conforme vai passando os anos, ou por uma sobrecarga de peso, pegar muito peso, ele aperta e pode romper. Rompe esse disco, esse anelzinho, e pinça o nervo. Aquela pessoa que tem dor aqui e desce aquela dor. Desce na perna, atrás da perna. A famosa dor no ciático. Hérnia de disco. 96% dos casos não são cirúrgicos. São tratados com fisioterapeuta. E só 4% é tratado com cirurgia. Quais são os E a 4%? quiropraxia não entra aí? Entra Trata também. Trata também. Aí é uma combinação de quiropraxia com fisioterapia, com fortalecimento. Existe assim, vamos supor, um problema de hernia de disco, né, que acaba virando o quê? Hernia de disco, você fala a dor desce aqui, como é que chama? Desce pra perna. É o ciático. Dor no ciático. No ciático. Na perna Existe- direita, você tem tratamento. Quando ela desce para a esquerda, aí me parece que É nas duas. é nas duas. A gente tem o nervo nas duas e pode pinçar e pode descer pra qualquer um. Aí vai dar. Que engraçado, olha para você ver. Ele falou da desinformação, né? Eu li algo assim, né, na internet, que quando ela desce para a perna direita, o Olha tratamento pode ser. Então, E quando ela desce pela perna esquerda, aí. aí as Então, pessoas, né? Desinformações que a gente. Você que está nos assistindo ou nos ouvindo, vai na internet, lê qualquer coisa lá e de repente pode ser um negócio muito prejudicial. Hein? Exatamente. Como é que é? Não faz nem sentido. Se o nervo desce para as duas iguais, por que o tratamento é diferente? Inclusive, ele avaliou também que eu tenho um desgaste, né, na L3, S4, L4, S3. L5S1. L5S1. Então eu tenho esse desgaste. Ele avaliou para mim nas imagens ali, falou: teu caso é assim, assim, assado, então me explicou direitinho. Então, eu estava falando aí de grau de, vamos dizer, da patologia, né? Essa hérnia de disco, essa... Quando que ela é cirúrgico, né? Não estou falando de cirurgia, estou falando se Ciático, existe que você queria. do ciático. Existe um mais violento, um menos violento? Existe. Existe o mais violento que deixa o cara camado. E E existe a aquela que o pessoa cara que fica aí tem capenga. e consegue trabalhar. Vai depender do qual o tamanho da hérnia. E qual a localização, nem o tamanho, qual a localização. Às vezes tem hérnia grande que está na localização menos dolorida e umas pequenininhas que judia. Mas olha para você ver uma informação que não vou dizer nem 10% da população não sabe. Hérnia de disco, ela tem cura. Hérnia de disco. Eu tenho hérnia de disco faz 15 anos. Você não tem mais hérnia. Perante os estudos, a hérnia de disco ela pode durar até 2 anos. Entre 1 ano e meio e 2 anos, o corpo absorve aquele líquido. Imagina um babalu. Você apertou um babaluzinho, soltou o líquido. Aquele líquido, teu corpo em 1 ano e meio, 2 anos, ele absorve. Se você fizer o exame, o disquinho vai estar lá deformadinho. Mas o líquido que pinça, você não vai ter mais. E aí? Ou seja, o paciente, ele não tem mais hérnia, mas ele tem o resquício da dor dele. Por quê? A pessoa que tem uma hérnia, ela deixa de agachar, ela deixa de pegar um filho,
ela para a sua vida para cuidar dela. Mas quando você fez assim, você está falando que o cara ficou... Eu que tô ele teve falando do emocional. emocional. Porque a pessoa recuperou, mas não teve nenhum profissional que informou. Falou, olha, pode agachar de novo, pode praticar exercício, pode pegar seu filho, você não tem mais problema. Então a dor Aí dela a é pessoa- do medo, né? A dor dela é do medo, daquela crença de que se ela curvar, o disco vai piorar. Então, mas ela curou sozinha? O corpo absorve. O nosso corpo absorve qualquer agente estranho do nosso corpo. E quando esse líquido estoura, ele também absorve. Ele só não absorve tão rápido. Demora aí 1 ano, 1 ano e meio, dependendo do tipo da hérnia. E quando vira cirúrgico? Vira cirúrgico é porque estourou e chegou num local onde não dá para esperar 1 ano e meio. Chegou próximo da medula. A pessoa foi agraciado ali e chegar num pontinho que não dá para ela esperar. Ela tem direto para cirurgia. Mas isso é muito raro de pegar. Então, assim, se você vê uma pessoa na rua falar, eu tenho dor por conta da minha hérnia, te diz, quantos anos você tem? A tua hérnia? Fui diagnosticado faz 15 anos. Ela não tem mais hérnia. Aí o problema dela é aqui, ó. É tratar o emocional Mas e as crenças. se ela fala que tem um problema de hérnia, ela naturalmente deve estar sentindo dor. Ela tá sentindo dor, porque ela limitou a vida dela. Ela parou de praticar exercício, ela não curva mais a coluna. Pessoas que teve hérnia, ela vive aqui em bloco. Você pedir para ela catar uma caneta no chão, ela cata com o pé, ela não curva. Por quê? Porque ela julga que aquilo vai machucar a hérnia, entendeu? E assim, esse estilo dela viver bloqueando gera dor. E aí ela associa a dor com a hérnia. E não tem nenhum profissional para quebrar esse ciclo. Olha para você ver que interessante. E aí você consegue avaliar. Algo que consigo avaliar. Algo que está nos livros e que não é passado para os pacientes. Aí a gente pensa o quê? Isso é falta de informação O interesse. ou interesse? Então, mas então você está querendo dizer que uma pessoa que está, mais uma vez, que está assistindo a gente, ouvindo a gente, essa pessoa, ela tem já, vamos lá então, tá bom, vai 9, 10, 15 anos que seja com hérnia de disco, você está dizendo que essa pessoa não tem nada, que ela deve procurar um profissional porque ela não tem nada, e ver que ela não consegue abaixar, não consegue fazer determinado tipo de movimento, Exato. de medo. E ela, mas do problema é que ela tinha, ela não tem mais. Eu vou citar um exemplo bem rápido aqui para vocês de um paciente com uma hérnia de disco diagnosticada há 12 anos. Chegou no consultório, travadinho. Pedi para ele levar a mão no chão, não fazia nada. 35 anos de idade. Parou de andar de bicicleta, parou com tudo. E muita dor. Falei, bom, passou faz 10, 12 anos, ele não tem mais a hérnia. Expliquei pra ele com muita cautela, por quê? Pra gente quebrar a crença de uma pessoa, imagina uma pessoa acreditando fielmente que ela tem uma hérnia. Aí um doido que conheceu ela faz meia hora fala que ela não tem. Eu tenho que ter cautela pra quebrar isso, senão a pessoa nem volta mais no meu consultório. Até pra passar boa informação eu tenho que ser cauteloso. Porque faz 15 anos que em 15 anos ninguém nunca me falou isso, ele vai me Nem falar o isso médico falou isso, em não 10 tá minutos. falando. Pode deixar assim na mesa aí. E aí eu comecei a conversar com ele, explicando tudo pra ele, falando que ele poderia fazer as coisas normais. O paciente, depois de 15 dias, voltou a andar de bicicleta, não sentiu dor. Aí o cérebro já falou, uai, fiz isso, não senti. Voltou pra academia, uai, não senti. O cérebro vai reprogramando, porque ele estava acostumado a mandar dor naquele local. E ninguém disse pra ele que ele poderia voltar a fazer as coisas. Acabou a dor dele. O que eu fiz? Eu fiz um milagre na coluna dele? Não fiz. Eu só passei... Só deu informação. Correto. É isso. E nesse caso aí você pode ter certeza de uma coisa, a pessoa fica muito tempo com dor, né, passando aí anos e anos com dor, ela acaba consumindo muito medicamento sem precisar. Sem precisar. E aí é o que causa o quê? A dependência. A pessoa ela não se permite viver. Se ela julgou que tem hérnia e para ela sempre vai ter a hérnia, como eu disse, se ela andar de bicicleta e sentir uma dorzinha na coluna, ela toma o remédio e fala, isso aqui eu não mexo mais. E aí vai criando a crença de nunca mais fazer nada. Que coisa, hein? Capacitante. Muito bem. Eu preciso agora falar de coisa boa, de dinheiro, Isso é bom. de tomar um bom café, né? Bom O que também. mais? Comer um bom pão de queijo, né? Eu quero falar da Maresine e lembrar você que a Maresine agora tem uma nova modalidade para você levantar o dinheiro que precisa, que é a série T, né? Com taxas, né, lá embaixo. Então, é um empréstimo, né, com essas taxas reduzidas para você que tem mais de 1 ano de empresa.
Então, se você precisa, procura a Maresini, lá você vai saber melhor desse empréstimo Série T. Um outro detalhe que eu quero dizer a você é que eu gosto até de falar dessa modalidade, é para você que tem um cartão de crédito. Não sei qual é o limite que você tem e não sei quanto que você precisa. Mas vou te fazer essa pergunta. Quanto que você precisa e qual é o limite do seu cartão? O meu limite de cartão é R$ 2.500. Eu preciso de R$ 1.500. Eu tenho alguns boletos que eu preciso pagar, ou preciso de dinheiro na minha conta. Se você tem boleto, a Maresini tem lá uma colaboradora que vai somar tudo isso daí para você e deu lá R$ 1.200, R$ 1.300. A Maresini banca, paga os seus boletos e você depois paga em até 21 parcelas. Pode pagar em 5, em 10, em 12, em 15, 18, até 21 parcelas. Não, eu não tenho boleto atrasado, eu preciso de R$ 1.500 na minha conta hoje. Dentro de 20 minutos, no máximo, o dinheiro vai para sua conta através de um Pix. E você paga da mesma forma, até 21 parcelas. Então, é o dinheiro na sua conta ou seus boletos pagos, tá? Você que recebe o seu benefício através de LOAS ou BPC, né, você pode fazer um consignado também e pagar em até 82 parcelas. Ah, mas eu não tenho condição de sair porque eu tenho um problema de locomoção. Naturalmente, você deve ter um representante legal. Esse representante vai até a Maresini e pode fazer esse empréstimo para você. Se você não tem um representante legal, a Maresini vai até você. O importante é você procurar a Maresini na hora que você precisa do dinheiro. Anota aí, na Minas Gerais, número 664. Fica em frente ao antigo prédio da prefeitura, tá? No início ali da Minas Gerais. Se quiser ligar lá, anota aí o telefone, é o 35 3715 7807. Tenho certeza que a Maresini vai resolver o seu problema de grana, tá bom? Tá? Um outro detalhe é o seguinte, na hora de tomar café, todo mundo quer tomar um café da melhor qualidade, quem não gosta de café, né? Com esse friozinho, né? Com esse friozinho aí vai. Aí tem o café caldense que... Bom demais, hein? Bom demais. 63 anos de mercado, tá? Ninguém fica no mercado 63 anos de graça. Aí você vai encontrar o tradicional, o especial gourmet e o Monte Fé, tá? Você procurando o café caldense no seu supermercado, na padaria, na mercearia, onde você costuma comprar numa loja de conveniência, na quitanda da esquina da sua casa. Se não encontrar, vai no mercado municipal, lá você encontra uma loja no corredor principal, logo na entrada, tá? Você vai também aqui na Casa do Açaí, aqui nas Junqueiras, ao lado do Passo como é que chama ele? Passo das Águas, não é? Você vai encontrar lá o delicioso café caldense. Tenho certeza que você vai deixar de tomar esse café aí e vai tomar o delicioso café caldense, tá? O pão de queijo Xodó de Minas, quando nós falamos de cheiro, gosto e sabor do puro e do verdadeiro pão de queijo, é o Xodó de Minas. Você vai encontrar também, né, nesses dois endereços, no mercado municipal, na entrada principal, fica ali terceira, quarta loja do lado esquerdo entrando, não tem que o endereço correto, mas logo na entrada, ou na Casa do Açaí, fechado assim, então tá, pão de queijo, Xodó de Minas, café caldense, a Maresini, o financiamento e o refinanciamento, junto com a gente aqui, e mais esse episódio que nós estamos falando de um assunto muito legal, porque todo mundo tem uma dorzinha, né? Todo mundo tem uma dorzinha. E se não teve, um dia vai ter. Um dia vai ter. Com certeza. Você sabe uma coisa que me preocupa muito? Essa geração nova que está vindo com celular, eles ficam muito tempo, né, nessa posição aqui, ó, cabeça baixa, mexendo. E isso daí, eu acredito assim, com o passar dos anos, e você vê às vezes a postura no sofá, tá sentado ali, Exatamente. ele deita ali, fica ali, né, naquela posição, isso daí vai trazer sérias consequências, né? Com certeza. Aquela postura em excesso de ficar curvado o tempo todo, sem praticar um exercício. Antes, o que uma criança fazia? O dia todo correndo na rua, jogando bola, nadando. Hoje em dia... Era bom, hein? Se hoje em dia a gente tem uma sociedade que é mais considerada inativa do que ativa, imagina o futuro, como é que vai ser? Os moleques ficavam na rua, né? Jogando bola, fazendo arte, chegava em casa, tinha que correr da mãe ainda, né? Porque apanhava, né? Não, você chegava com aquele colar no pescoço. Mas eu nem sujei. Nem sujei, é verdade. Mas o Capone falou uma coisa muito interessante, porque existe uma doença chamada malária, né?
movimento É. repetitivo, né? Lesão por movimento repetitivo. E se a gente for analisar, Esforço repetitivo. como é que é? Lesão por esforço repetitivo. Isso que o Capone falou aqui, essa não movimentação de você ficar aqui, tá bem relacionado, é basicamente isso. Né? Movimentação excessiva dos dedos, com certeza. Muito bem. O que eu quero até dizer aí nesse exemplo que eu dei Uhum. é que, por exemplo, eu já tenho uma postura que eu já tenho, né, uma postura errada. Então você imagina essas pessoas que vão vir, né, o famoso corcunda. Então eu acredito assim que nós vamos ter muitas pessoas no futuro bem corcundas, cara, por excesso ali de ficar e foi passando o tempo e não. Já tá ficando, né? Se a gente for ver isso, já tá evoluindo muito rápido. É. Se andar na CIS aqui, dificilmente você vê uma pessoa olhando pra frente. É sempre olhando pra baixo no celular. A gente já tá vivendo o futuro, não é verdade? Eu vi, agora vai passar, não é brincadeira, né, gente? Sério. Eu vi uma moça descendo a rua Assis, sentido bairro centro, assim no celular, andando de salto. Ela levou acredite se quiser, ela levou um escorregão, caiu, sentada. E no Juro, ela não soltou do celular, ela ficou do mesmo jeito que ela caiu sentada, ela continuou como se nada tivesse acontecido. Juro. É o mal do século. Não é, cara, é o mal do século, Mal né? do século. Não, quebra uma perna, mas não posso quebrar o celular. É. Do Não, tipo não, mas assim, né, ela velho? parece que ela não caiu, cara. Parece Mas, que ela não caiu. mas isso é verdade. A tecnologia evoluir é muito bom pra gente. Mas o ser humano ainda não está preparado pro avanço da tecnologia igual tá vindo. Eu sei que é um assunto diferente, mas assim, a gente não está preparado para essa tecnologia evoluindo tão rápido. Hoje em dia, eu já vi que tem clínicas na China para pessoa que é viciado em rede social. Olha para você ver o ponto que já tá, né? É difícil. Aqui não vai ser muito diferente, não, viu? Você pode ter vamos certeza. logo. É. Breve. Trabalho, né? Hoje em dia você vê, a pessoa não quer trabalhar no trabalho real. Sair de casa e trabalhar, ganhar dinheiro. Não, ganhar dinheiro na internet. Porque vê lá um jovem com 18 anos, milionário, andando de BMW. E acha que todo mundo vai chegar naquilo na internet. Aí a pessoa esquece da vida real. Não é Agora, verdade? o que eu quis te dizer, assim, é, por exemplo, vamos ter muita gente corcunda futuramente. Eu já li isso aí também. Qual é né, o que isso prejudica a pessoa e como ela. Qual o tempo para ela se recuperar? Porque vai ter um determinado, né? E depois que ela pega né, se é uma certa postura, eu acho que ela não volta mais, né? Tem a postura corcunda e de uma má postura que a gente fala. Isso dá pra gente corrigir fazendo um pilates. A gente consegue melhorar a postura, alongando, fortalecendo. E tem aquela corcunda genética. Principalmente aquelas pessoas muito altas. Você vê que a pessoa já nasce com uma coluna assim. Mas Isso então, é irreversível. é reversível. E não dá pra corrigir. A nossa postura que a gente tem de hábitos ruins, isso dá pra gente corrigir. Agora, pessoas é? que têm aquela proeminência aqui em cima que família tem, isso não dá pra corrigir. É só questão de levantar o corpo, né? Ela pode ficar melhor pra tentar melhorar o aspecto, mas aquela curvatura. Não, eu tô falando do nosso caso, por exemplo, que a gente não caso. tem essa corcunda, né? Que é de nascença, é isso? É isso. É. A gente que não- Então, no caso, a gente não A gente tem. vai construindo, né? No caso, não tem. Mas se continuar do jeito que você dando com o corpo caído, acontece né? A tendência é essa, né? A tendência é essa, mas assim, os estudos, sabe o que recomendam? Hum. Não a gente ficar assim, ó. Igual muito vai se falando na internet. Você tem que ficar assim, pra ficar com uma postura boa, ao invés de assim. Isso é impossível. Ninguém fica desse jeito o dia todo. O que a gente precisa fazer? Se a gente fica na nossa postura confortável, é que o nosso corpo economiza energia para ficar assim. Então você precisa fazer o que para sair desse aspecto? Fazer um pilates 2 vezes na semana, para você dar um estímulo de postura boa. Mas não precisa ficar o tempo todo assim. E qual que é a diferença desse caso aí, então, do RBC? Do RPG, RPG, perdão. RPG e do Pilates. O RPG, ele ajuda a melhorar a postura com posições mais estáticas. Você chega lá para fazer RPG, o profissional deita você na maca e vai trabalhando respiração e posturas mais paradas para o seu corpo acostumar a ficar naquilo. O Pilates, ele é mais dinâmico. Eu, particularmente, gosto muito do Pilates, porque ele ajuda a melhorar a tua postura conforme vai o seu dia a dia. Entendeu? Conforme vai o nosso dia a dia, dinâmico, movimentando, fazendo rotações. Então eu prefiro. Não tem o pilates que é feito na água, na piscina?
que é? É hidroginástica. Ah, Hidroginástica e hidroginástica. Ah, tá. hidroterapia. Aí Não tem nada a ver com Pilates, né? não, Eu acho que- é exercício na água Que para diminui o impacto, né? pessoas que não, idoso que não consegue fazer esforço, não consegue erguer uma perna, na água ela consegue, então diminui o impacto. É Ah, isso. Diminui até 4 vezes, né? Se eu não me É, engano. mas eu tenho a impressão vezes. que na água o esforço é bem grande, né? É bem grande, mas pela talvez densidade, aí, Pressão da pela água. pressão da água diminui o esforço, né? Muito bem. Ô, Capone, se você tem alguma pergunta aí, chora. Olha, vamos voltar a falar da hérnia de disco, que é uma coisa que a gente começou a falar, depois acabou me É. desviando e tal. Por exemplo, a pessoa que quando o corpo começa a dar sinais que ele vai ter um problema. Ó, o corpo começa a dar sinais com dores pequenas. Você faz um movimentinho ali para pegar alguma coisa, você sente aquela fisgadinha leve. Você continua vivendo. Você não procura o médico na primeira fisgada leve. Então o nosso corpo ele sempre dá sinais. Os sinais é simples, é as pequenas dores que vai iniciando e a gente já deve procurar o profissional, só que a gente espera A dor intensificar. espera o travar. Eu só trato coluna. Faz 5 anos que eu atendo pacientes que coluna e ombro, basicamente. Dificilmente eu pego uma pessoa lá e falo assim, E com problema de joelho, por exemplo? eu vim aqui, lá na clínica reabilita. Tenho profissionais que reabilitam joelho, tornozelo, punho, o corpo todo. Mas eu trato coluna. Minha especialidade é só coluna. Mas eu nunca não, né? Dificilmente eu pego uma pessoa lá que vai para uma prevenção. Chega lá e que já tá no limite. Não aguenta mais, aí marca. Não, esse negócio de prevenção aí esquece, viu? A gente orienta, mas é difícil. Entre a coluna cervical e a lombar, hoje, digamos assim, seria 80% do pessoal reclamando da lombar e 20% da... Pensando na coluna, lombar e cervical é as principais. Se eu for te dar um percentual, 60 lombar, 40 cervical. Cervical também é bastante. É bastante. É bastante. Primeiro lombar, depois cervical. Mas cervical não fica muito por... E assim, a consequência disso daí, o que eu relato? Porque eu tive dor lombar, né? A cervical... Cervical, ela pode ser por excesso de postura mantida em flexão, que é aqui, o tempo todo no computador. Bruxismo, um mal que está vindo muito grande. Aqueles apertamentos, a pessoa ansiosa, estressada, tensiona e começa a ter dor. Excesso de tensão, muito tenso. O frio excessivo, a gente fica aquecendo, a gente fica assim, começa a gerar tensão. É multifatores, são diversos fatores. A gente tem que identificar o que é para tratar com base nisso. Basicamente, aí, pelo que você falou, resumindo, seria tensão. Tensão. 90% das pessoas que têm dor cervical têm emocional abalado, uma ansiedade, um estresse, e são pessoas que ficam muito tempo em posição de flexão de pescoço que é curvado, assim, o dia todo. Você vai ver, o nosso pescoço ele faz rotação, inclinação, extensão e flexão. O que a gente faz no nosso dia a dia? Ninguém faz isso. A gente só fica aqui. Se chama alguém na rua, a gente não vira o pescoço, a gente vira o corpo. Ou seja, a gente não usa o movimento do nosso corpo. Vai chegar uma hora que você vai acordar com torcicolo. E não é porque o seu pescoço aconteceu alguma coisa grave. É falta de uso. Tá, e o travesseiro? Travesseiro influencia muito pouco nas dores. Não existe um travesseiro ideal recomendado. O que mais se aproxima da recomendação é travesseiro de látex, 14 ou 16 centímetros. 14 centímetros para quem gosta mais baixo e 16 para quem gosta um pouquinho mais alto. Mas isso não é regra, né? O travesseiro precisa ser adaptado para a pessoa. Eu não consegui, eu tinha um travesseiro que pena de ganso, lá. Achei aquilo, asa. Deus que me perdoe com aquilo lá. Nem sei onde foi. E o cachorrinho, dei pro cachorrinho dormir. Cachorro chique. O tio? O tio dormiu nele. Dormir no... Entendeu? Ele era grandão, o tio adorou. Gostou? Gostou, cachorrinho. E esse de látex também, aí eu não consegui. Tá vendo? É o que eu falo. Não consegui. Se tratando de saúde, não existe regra. E a altura também não tem? Não tem regra. Se eu te falar que o mais baixo é melhor, você pode dormir e falar que não gostou. O que é recomendado? Compra o travesseiro de acordo com o que você vê conforto. Ponto. A gente vê muito hoje em dia. Esse travesseiro ajuda a melhorar a insônia. Esse colchão é bom para isso, bom para hérnia. Custa 10 mil reais, não sei o quê.
Cara, não tem estudo para isso. Não tem. Não tem. O colchão, um pouquinho mais firme, né? Para não ser aquele muito mole, mas não tem uma densidade específica. Cada pessoa é de um jeito. Você sabia que não existe posição ideal para dormir? Não. A posição ideal, que é recomendada na internet, nas desinformações. De lado, um travesseiro entre as pernas. Eu faço isso. Né? Mas não vi isso na internet, não. Por conforto seu. Por meu conforto, eu faço. Tá ótimo. Se for o teu conforto, tá ótimo. Mas qual que é a posição ideal? A posição que você deita na cama e você se sente confortável. Se você dorme de bruço, é porque o seu corpo economiza energia dormindo de bruço. Se eu pedir para você deitar de barriga para cima, vai gastar mais energia, talvez para você. E aí você não vai conseguir dormir muito bem. Então não tem regra. Dormir só posturas aberrantes que a gente fala. A pessoa dormir toda torcida, aí ela vai ficar com um pouco de dor por conta da posição. A posição. Mas falar que o dormir causa problema na coluna, poxa, o cidadão é sedentário, não pratica exercício, né? Obeso, maus hábitos. Ao invés de pensar nisso, pensa no sono, a postura correta. Tem coisas mais importantes pra gente pensar. Porque as pessoas às vezes falam de altura de travesseiro, qualidade de travesseiro, que você tem que trocar o travesseiro de 6 em 6 meses. Não sei. Talvez eu acho que aí já vai mais pro lado da higiene, né? Eu não sei dizer muito bem, mas Lá em casa a gente usa capa no travesseiro. Capa. Fronha, né? Se for pensar... capa, depois fronha, depois sei lá. Mas pensando desse lado, se for pensar para a saúde da coluna, não. Nada a ver. Não existe nada que eu... Porque, sinceramente, o travesseiro que eu uso hoje, gente, é um travesseiro de espuma. O meu também. Tranquilo. Ele tem uma capa, usa a fronha e não sei se eu vou trocar ele. Tá resolvendo meu problema. Tá cabeça. Eu também não consegui me adaptar com o travesseiro que você também não se adaptou lá. De pena de... Pena de ganso e o outro, né? Da NASA lá, que eles falam que é o... Eu também não consegui adaptar com o da NASA, mas eu tenho paciente que ama. Aí eu vou tirar esse, pôr um que julga ser correto pra ele não conseguir. Espuma o quê? Expansiva? Não é espuma, esqueci o nome. É muito tipo hoje, né? Muita... Também não... Eu não me preocupo com isso, porque eu sei que isso é muito pouco relevante. Agora, o que tira sono mesmo é a conta para pagar. É isso. Não tem travesseiro, não tem. As contas quitadas dormem até de ponta cabeça. Eu quando começo a pensar nessas coisas, eu cubro a cabeça, faço uma oração e durmo, sabe? Amanhã cedo eu resolvo. Me ajuda o pai. Contigo, amanhã a gente conversa. Pode ter mais alguma pergunta que eu estou satisfeito. Olha, eu até vou deixar para o doutor, se o senhor tem, né, alguma que queira colocar. De repente, alguma pergunta que nós não fizemos, né? Exatamente. Eu acho que uma consideração bem legal para a gente finalizar com uma frase bacana, com um texto bacana. Sempre quando qualquer pessoa que está nos assistindo procurar uma informação na internet, vê lá, isso aqui é bom para isso. Primeiro, mostra para o seu profissional que você confia e fala, olha, vê isso aí, o que você acha? Por quê? Porque hoje em dia a desinformação, tudo que a gente está falando de problemas aqui até agora, está tudo vinculado à desinformação. Sim. E a nossa luta como fisioterapeuta, médico, qualquer profissional de saúde, tentar mudar esse quadro, é manter as pessoas mais informadas do que hoje em dia. Então, sempre quando um paciente, uma pessoa vê uma informação na internet que ela falou, parece que eu gostei disso, conversa com o profissional, vê o que ele acha. Se ele falar que é bacana, tudo bem, mas para não criar nenhuma crença. E a outra informação, a segunda mensagem e a final. Pode falar para tua câmera lá. Dor crônica se trata com mudança de estilo de vida. Nenhuma dor crônica se trata com simplesmente o fisioterapeuta pondo as mãos no paciente deitado na maca. Dor crônica é melhorar a qualidade do sono, gerenciar emocional, prática de atividade física, melhorar a alimentação. Se a gente colocar isso, as pessoas vão viver muito melhor. Tabagismo, álcool, Nossa, tem tanta coisa, né? Para melhorar hábitos. É uma coisa assim que até ele me falou. Por exemplo, a pessoa travou, isso é o que eu lembrei agora, tá? A pessoa travou da coluna, no caso, como eu. É recomendado gelo ou água quente? Calor. Travou da coluna? Calor. Gelo é mais para condições inflamatórias.
Torceu muscular. o tornozelo jogando futebol. Põe gelo. Coluna, quando trava, é musculatura tensa. Você põe gelo, você tensifica mais ainda. Tem que pôr calor na região para deixar mais aquecido. Senão você piora o seu problema. Na hora o gelo dá aquela anestesiada. Mas depois no outro dia você não levanta da cama. Que é sempre uma dúvida, né? Eu pratico futebol, gosto demais, e você sempre tem aquela dúvida, né? Quando usar o calor e quando usar o gelo e quando usar os dois. Basicamente, o gelo é para processos de inflamação. É para lesão. Lesionou, põe gelo. Coluna, calor. Agora, qualquer lesão, torci o joelho, torci o ombro, qualquer coisa. Aí coloca gelo. Tá? Muito bem. Gente, o Dr. Leonel Souza, ele é fisioterapeuta, especialista em dor e tratamento da coluna. E ele, eu acho que eu posso dizer, pratica quiropraxia. Pratico quiropraxia. 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 Na minha caixinha de ferramentas como fisioterapeuta, uma das principais delas é a quiropraxia. Muito bem, muito bem. E como é que fala com o Leonel? Ó, a primeira localização da clínica, ela fica no bairro Jardim P, bem no trevo que vai para o bairro Azaleias, é bem fácil de achar. A clínica lá, a gente tem aproximadamente 400 metros quadrados, a gente tem fisioterapia convencional, para reabilitar todo tipo de pessoa, fisioterapia especializada em coluna, a gente tem pilates, a gente tem psicologia infantil. Agora eu fiz um centro de reabilitação de musculação lá dentro, para reabilitar pessoas com dores. Então, por exemplo, pega aquela pessoa que está com dor, precisa fazer um exercício físico, mas tem medo de fazer musculação. Primeiro ela faz lá comigo, uns 3 meses, pega confiança, depois eu deixo ela à vontade. Muito bem. E o nosso telefone é 35 99229 0550. 35 99229 0550. Isso. Qual o nome E lá? Rua Aristides Tomás Ballerini, número 2, Jardim P. Esquina com a Muito bem. Pedro. E redes sociais? Rede social, o meu Instagram, que é o que eu mais movimento, é fisio.Dr. Leonel Souza. Fisio. Dr. Leonel Souza, para você acabar com essa dor aí. Ô, diabo. Recomendo, viu? Aí agora precisa pagar as contas, precisa não fazer mal pro amigo, não brigar com o vizinho, né? Porque senão, aí não adianta arrumar confusão. E a Vamos vantagem, ficar tentando jogar futebol. ainda joga no gol. Aí dá... Olha lá. Pode dar. Fala, Cafora. Uma coisa que é muito interessante, e principalmente o pessoal que está em casa, por exemplo, às vezes você vai fazer uma fisioterapia e você fica lá com sessões, né, não, choquinho e tal, às vezes você fica lá 10, 15, 20 sessões e tal, e às vezes você não obtém o resultado desejado. Então, assim, eu gosto de passar pelo quiropraxis quando eu tenho algum problema, porque eu economizo tempo, porque você imagina você fazendo 15, 20 sessões de fisioterapia, então você economiza em tempo, você economiza, você sofre menos com a dor, então por isso eu recomendo e aconselho o pessoal, quem ainda não foi, vá, porque vale a pena. Então, liga lá pro Leonel, 359-9229-0550. Pronto, né? Perfeito. Vai acabar com esse monte de dor aí, com certeza, né? Vale a pena. Aí tem, na hora de tomar café, o melhor café aqui é o Café Caldense, né? Tem o pãozinho de queijo Xodó de Minas, que é o melhor pão de queijo do Brasil. E tem o local onde você vai acabar com esse lance de ficar preocupado com dinheiro, né? Procura a Marezini para qualquer hora que você precisar de um financiamento, de um refinanciamento, quer refinanciar o seu carro, a sua moto, quer financiar, tudo tá na mão, viu? Inclusive o financiamento da sua casa. Financia até 90%, viu? A casa é 400 mil, eu tenho 10%, só tenho 40%. O resto, deixa que a Merezini resolve para você, tá bom? Na Minas Gerais, número 664, anota aí de novo o telefone da Marezini, 35-3715-7807. Aí fechou a conta, né? Doutor, muito obrigado, viu? Por ter vindo aqui, bater esse papo, dar uma esclarecida, porque eu acho que a gente levar as coisas bem de leve, né?
A gente ri um pouco, mas a gente fala sério com relação à saúde, ao bem-estar da pessoa no dia a dia. E o nosso trabalho aqui é exatamente levar informação. De qualidade. Né? De qualidade. Por isso, e trazer pessoas que fazem algum bem para a nossa sociedade. Está aqui o Leonel, que veio falar com a gente, e o Capone, que veio hoje bater um papo com a gente, né, Capone? Agradeço imensamente a você, Marquinhos, ao Dr. Leonel, e faço, né, a seguinte recomendação: se você gostou desse bate-papo, compartilhe com alguém que precise, né, ouvir isso, porque realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas. É isso. E daí, para você seguir a gente, é só bater Café com Manteiga Podcast, você vai nos achar no Spotify, Deezer, do Instagram, no YouTube. Bateu Café com Manteiga Podcast, você tem um podcast para você ficar aí por volta de quanto tempo aí, Tiquinho? 1 hora e 14 minutos nós ficamos hoje. Nós vamos voltar na próxima semana com mais um episódio tão bom quanto esse daqui. Obrigado, Leonel. De bola. Um forte abraço. Obrigado, Capone. Um grande abraço. Valeu. Ficou bom, Tiquinho? A gente volta então na próxima quinta-feira. Fica em paz, vai na fé e ó, a gente se fala. Tá bom?